eu juro que eu queria entender a vantagem de investir em fundos imobiliários, muitos deles pagando 0,6% ou 0,7% ao mês e sendo ativos que podem ser voláteis no preço, possuem um determinado risco, ser melhor que renda fixa pagando 1,1%. Sei que não é para sempre essa taxa, mas no momento atual eu queria entender onde vocês veem sentido em investir em fundos imobiliários. Veja bem, a taxa Selic ela é uma taxa diária. Ela é uma taxa que dura diariamente até a próxima reunião do Copom, que são 45 dias. Então de 45 dias, essa taxa pode subir, pode cair ou pode ficar de lado, mas ela tende a se alterar. O mercado, quando vai precificar os fundos imobiliários, as ações, todos os ativos que têm um fluxo de caixa de longo prazo, o mercado não se importa tanto com a Selic. O mercado se importa muito mais com os juros futuros. E fato é que lá em setembro, outubro do ano passado, de 2024, o mercado estava esperando que a Selic tivesse em 16% lá em 2030. E os ativos estavam sendo precificados hoje conforme essa expectativa de juros futuro. Hoje, o mercado já está esperando que os juros estejam perto de 13% lá na frente. E conforme esses juros vão fechando, os ativos aqui eles vão se valorizando, as ações, os fundos imobiliários, todos os ativos que têm fluxo de juros. Os títulos públicos indexados à inflação, os tesouros IPCA+, os tesouros pré-fixados. Como ele mesmo disse, ele sabe que essa taxa não é para sempre. Sim, essa taxa não é para sempre. É exatamente por isso que o mercado precifica a cota dos fundos imobiliários com o retorno de acordo com a expectativa de retorno de longo prazo. Não com a expectativa de retorno de curto prazo. Se esse dinheiro está fazendo parte de um processo de construção de patrimônio de longo prazo, ele deveria estar alocado em ativos de retorno de longo prazo. Então, o que o mercado vê? O mercado vê, bom, hoje o que eu tenho de ativo de renda fixa para investir por longo prazo? Eu tenho os tesouros IPCA+. Se eu pegar o tesouro IPCA+, hoje lá no site do Tesouro, ele vai estar pagando ali IPCA mais 7. Os ativos de renda variável, eles têm que me oferecer um prêmio em cima desses 7%. Quando você monta uma carteira de fundos imobiliários, por exemplo, uma carteira perfeita de fundos imobiliários, só com um fundo imobiliário bom, você vai ter algo próximo ali de IPCA mais 10. Então veja bem, você está recebendo 3% ao ano a mais do que um título público indexado à inflação, para você ter uma alocação que, obviamente, tem um pouco mais de risco do que um título público que tem risco zero. Então, os fundos imobiliários eles oferecem um prêmio de risco frente aos títulos públicos de longo prazo. Por isso que quando os títulos públicos estavam pagando IPCA mais 8, a carteira perfeita de fundos imobiliários estava pagando IPCA mais 12. Quando a Selic de fato começar a cair, os títulos públicos saírem de IPCA mais 7 para IPCA mais 6, para IPCA mais 5, para IPCA mais 4, os FIIs vão sair de IPCA mais 10 para IPCA mais 9, para IPCA mais 8, para IPCA mais 7. Sempre oferecendo um prêmiozinho de risco em relação ao título público indexado à inflação. E como que isso reflete na prática nos investimentos? A cota do FII se valoriza. O título público indexado à inflação se valoriza. Então, conforme os juros no futuro vão caindo, a cota dos FIIs vão subindo para que aquele mesmo provento que você receba, que tende a ser reajustado pela inflação, porque os contratos dos FIIs são reajustados pela inflação, a cota se valoriza para aquele yield ser menor. Então, normalmente as pessoas esperam chegar nesse cenário catastrófico de juros, porque também quando os juros baixam, ele sai dos 15 de agora para os 8, normalmente quando isso acontece, a inflação sobe. Então você está ali recebendo 8% pós-fixado com inflação em 4, 4,5, 5, está recebendo 3 de juros real. A maioria das pessoas espera isso acontecer, aí bolsa já se valorizou, FII já se valorizou tudo, subiu para ver aonde está bom de investir. Não existe isso de onde está bom de investir. Todos os ativos, eles oferecem um prêmio de risco frente à renda fixa, e a renda fixa de longo prazo, não é essa renda fixa de curto prazo.